Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. O apóstolo, nosso apóstolo, pastor Noboiuque, pastor Sandro, Ganeve, eles chegaram hoje de viagem bem, graças a Deus, felizes por terem cumprido o chamado e tudo que eles estavam dispostos a fazer ali naqueles países. Eu trago o abraço do pastor Noboiuque em especial nessa noite, porque era para ele estar aqui se ele tivesse condições físicas, mas ele chegou tão quebrado que eu falei, deixa, vai descansar, que amanhã nós estamos na lida novamente. Mas eu quero agradecer ao Senhor, porque nós estamos vendo se cumprir nessa igreja e nas nossas vidas promessas de 14 anos atrás, onde o Senhor disse que nos usaria para a conquista de Campinas, do Brasil e das nações da terra. Aqueles que creram e permaneceram estão vendo essa promessa se cumprir. E se você crê que você também pode ser um agente transformador, não somente aqui no Brasil, mas aonde o Senhor quiser te levar, eu queria que você dissesse amém nesse momento. E Deus vai usar você aonde Ele quiser, da maneira como Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. E que o Senhor possa fazer isso realmente na minha vida e na sua vida. O texto de Lucas, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 4. É uma parábola muito conhecida, a parábola do semeador. E o meu desejo é que o Senhor fale ao teu coração, através dessa palavra, e gere mudanças, não somente em você, mas em mim também, para que nós possamos a cada dia ter as nossas raízes ainda mais profundas no reino de Deus e para que o Senhor possa realmente contar conosco para toda boa obra. O versículo 4 de Lucas capítulo 8 diz o seguinte: Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Diga, à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. Diga, pedras. E quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos. Diga, espinhos. Que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Agora você enche o peito e diga, boa terra. Cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vira para o jovem que está ao seu lado e diga, se você tem ouvido, se o teu ouvido não está obstruído por Satanás, ouça o que o Senhor quer falar ao teu coração nessa noite. Esse ouvido, ele serve para muitas coisas. Que nessa noite ele possa servir da melhor maneira para ouvir a palavra de Deus. Amém? Queridos, nós temos vivido uma época extremamente difícil, em que o evangelho, ele tem sido pregado às pessoas, e as pessoas têm se convertido de uma maneira muito mais fácil do que há 20, 30 anos atrás. Quem há 20, 30 anos atrás já era crente, além de mim? Oh, há 20, 30 anos atrás, fica com a tua mão levantada. Que bom que alguns permaneceram. Vocês, com certeza, são terra boa. São terra boa. E vocês podem comprovar que há 20, 30 anos atrás era muito mais difícil você pregar o evangelho do que é hoje. Há 20, 30 anos atrás, as pessoas tinham até vergonha de falar que eram cristãs, que eram crentes. Porque nós éramos literalmente zombados nas escolas. Eu era zombada todas as vezes que eu falava que eu era crente. Isso até mais do que 30 anos atrás. E eu lembro que naquela época,
Quem era da Assembleia de Deus ou da congregação cristã, porque era a única forma de alguém identificar um crente naquela época, era pela vestimenta e pelo cabelo. Porque os outros eram praticamente todos 007. Ninguém falava que era crente. E quem era da Assembleia e da congregação cristã sempre sentava nas primeiras cadeiras das salas de aulas. E eram as melhores alunas, os melhores alunos, mas eram muito zombados. E os cristãos daquela época, que não eram da Assembleia nem da congregação, não falavam que eram crentes. Porque era muito difícil a gente falar da nossa fé e ouvir alguém interessado na nossa fé. Hoje, meu irmão, sinceramente, eu acho que a grande maioria, eu não vou falar que 100% daqui não tem vergonha de falar que é crente, porque deve ter alguns cabeções aí que ainda tem vergonha de falar que é crente. Mas é tão fácil hoje. Nós somos bem aceitos hoje. Muitas pessoas são crentes hoje. Muitas pessoas se dizem evangélicas hoje, mesmo que não pratiquem a sua fé. Aliás, ultimamente, nós estamos vivendo um tempo em que eu vivia há 30 anos atrás, onde as pessoas falavam, você perguntava qual é a tua religião, as pessoas falavam católico não praticante. Hoje a gente pergunta qual é a tua religião, muitas pessoas dizem evangélicos, mas não praticantes. Porque hoje existem muitos evangélicos. E se você ver a estatística, era para a gente estar vivendo um país muito melhor, com índice de cristãos que existem no nosso país. Mas hoje é fácil você falar que é crente, porque você não é mais tão zombado como era no passado. Porém, nós enfrentamos um problema muito sério, porque os crentes de hoje não têm um nível de comprometimento que os cristãos tinham no passado, né? Eu lembro de uma ilustração que o pastor Noboiuca um dia fez aqui, que a gente nunca esqueceu, a gente sempre cita essa ilustração, de que alguns crentes que se comprometem têm o comprometimento do porco e da galinha. Alguns crentes galinha, que só dão ovo. Botam um ovo. Com o nível de comprometimento dele é botar um ovo. Mas tem alguns crentes que são como porco. E aqui nessa ilustração, ser porco é bom. Porque na maioria das ilustrações, ser porco é ruim. Mas o porco, para ele dar o bacon, ele se compromete com a sua própria vida. Ele tem que morrer para nos dar o bacon. Nós precisamos, nessa questão, nessa ilustração, ser como porcos. Nós precisamos nos comprometer com a nossa vida e não apenas botando ovos. Não apenas um nível superficial de comprometimento. E hoje a gente vê que esse é um grande problema, porque as pessoas, elas acabam avaliando o sucesso de um evento de acordo com o número de pessoas que participam daquele evento. Exemplo, nós acabamos de ter aqui o Congresso de Famílias, que foi extraordinário. E estava lotado de gente. Talvez se a gente perguntasse para você como foi o evento de famílias, foi um sucesso, estava lotado. As pessoas avaliam a bênção de uma ministração ou de um evento pela quantidade de pessoas que tem, que estão presentes. Essa geração, hoje, nós avaliamos se o culto foi abençoado pela quantidade de conversão que um culto tem. Se muitas pessoas aceitaram Jesus, o culto foi bom. Se você prega uma palavra de salvação, evangelística, de mudança de vida, raramente vem pessoas aceitarem Jesus. E eu preciso te dizer, para mim, as melhores palavras, as top 10 que já foram ministradas nessa igreja, a maioria delas não tiveram nenhuma conversão. E eu fui para casa revoltada, porque eu falo, puxa, é palavra poderosa, não é possível que não tinha ninguém que quisesse se converter. Mas a palavra incluía um nível de comprometimento de dar a vida. E aí as pessoas não querem esse nível de comprometimento. Nós vivemos num tempo em que nós nos empolgamos com as multidões. E eu sou do tempo em que uma rede de jovens, não era nem rede de jovens, era mocidade, a gente se reunia toda semana com 3, com 4, com 5, mas estávamos ali toda semana. Não podíamos tocar música legal,
era só músicas calmas, não podia ter instrumentos. Eu sou dessa época. Mas o nível de comprometimento que nós tínhamos era de dar o bacon. E hoje a nossa geração é uma geração muito mimada. Porque nós temos boas músicas, excelentes palavras, um ambiente extraordinário. E hoje nós temos uma multidão que nos segue, que nos acompanha. Mas isso não pode medir o nível de comprometimento que você tem no reino de Deus. Eu queria que você virasse para a pessoa que está ao seu lado, olhasse nos olhos dela e perguntasse: que nível de comprometimento você tem com o reino de Deus? Verdadeiramente, qual é o nível de comprometimento que você tem? Só que o extraordinário disso, e eu já vou entrar agora nos tópicos da ministração, é que Jesus não se incomodava com a multidão. Muito pelo contrário, essa parábola diz que Jesus, vendo que a multidão acompanhava, ele percebeu que aquela multidão era interesseira. Era uma multidão que não tinha um coração 100% voltado para ele, nem tinha interesse em ser terra boa. E aí o que ele fez? Ele contou essa parábola, e eu não li para você o versículo 10, talvez para você não se escandalizar, mas agora eu vou ler. O versículo 10 diz... ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros, a essa multidão, eu falo por parábola. Sabe para quê? Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Como assim? Jesus fala em parábolas para que as pessoas não consigam enxergar e não consigam entender? É porque Jesus não se importava com a multidão, com a quantidade, com um culto legal, com uma palavra aqui de autoajuda, que as pessoas encham os altares. Ele se importava com aqueles que tinham um coração 100% voltado para entender e obedecer. Por isso ele diz: esses mistérios vocês entendem, mas os outros não. E de verdade, ele não estava se importando com os outros. Porque o Senhor, ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor, ele não se preocupa com as multidões. Ele se preocupa com quem se compromete 100% no reino dele. Uau! E eu vou tentar fazer essa ministração inteira nesse tom de voz. Para que você entenda o que essa ministração quer te ensinar nessa noite. Amém? Nessa parábola, eu sei que a maioria aqui sabe disso, mas tem algumas pessoas que estão começando a sua caminhada cristã agora. Mas a parábola do semeador, Jesus explica que a semente é a verdade. E a verdade é a verdade é a palavra. Então, a semente lançada é a palavra de Deus nessa parábola. A terra somos nós. E cada um de nós recebe a palavra de uma maneira e aplica na sua vida de uma maneira. Por isso que essa parábola fala de 4 tipos de terra. Porque cada um de nós recebemos a palavra de Deus, a verdade de Deus, e nos comprometemos em um nível. E aplicamos essa palavra num nível. E por isso nós somos, vamos dizer assim, classificados por 3 tipos de solo. Então a semente é a palavra, a terra somos nós. E o semeador é o nosso Deus. Então você já entendeu aqui a questão da parábola do semeador. E eu queria pensar com você aqui e refletir nesses 4 tipos de pessoas ou de terra. O primeiro tipo que essa parábola nos conta é a da terra de beira de caminho. Aquele chão batido, aquele chão duro, é a terra de beira de caminho. Está lá no versículo 5, que diz o seguinte: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Jesus disse que quando a semente cai à beira do caminho, ele compara essa parábola, essa terra, com aqueles que recebem a palavra, mas não se comprometem com o reino de Deus, nem com a verdade de Deus.
Aqueles que ouvem a palavra, até gostam da palavra, mas não querem se comprometer. Eu quero dizer, se tem alguém assim nessa noite, você é a terra à beira de caminho. E eu quero que você faça uma avaliação, que tipo de terra você é dessas 4. Se você não quer nenhum nível de comprometimento, você é a terra à beira de caminho, a terra batida, aquele chão batido, duro. E nesse caso, a Bíblia diz que vêm as aves, e as aves são comparadas com demônios. Os demônios vêm, sabendo que você não tem comprometimento nenhum com a palavra e nem com o reino de Deus. Tudo que você ouve, Satanás vem e rouba. E rouba. Ele rouba a semente que cai na tua terra, porque ela é dura demais. O coração é duro demais. E o nível de comprometimento é praticamente 0 com as coisas de Deus. É tão importante quanto ouvir a palavra, é aplicar essa palavra na nossa vida. A Bíblia nos mostra que alguém que faz parte desse tipo de terra, que é a terra à beira de caminho, ela tem alguns motivos para ser assim. Primeiro, porque ela tem um bloqueio espiritual. 2 Coríntios 4, de 3 a 4, diz que Satanás, o Deus desse século, cega o entendimento das pessoas. Se você reconhece que você é a terra à beira de caminho, eu queria que nessa noite o Deus desse século soltasse em nome de Jesus o teu entendimento. Porque você ouve a palavra e por mais que você queira, o diabo está te prendendo a tua mente, e você não consegue se comprometer. As pessoas que são terra à beira de caminho são pessoas que têm bloqueio espiritual. E nesse momento eu queria que todos que estão aqui colocassem a mão na sua cabeça e dissessem assim: Senhor, eu quero ter entendimento da tua palavra. Eu quero que o Senhor desbloqueie todo impedimento espiritual para que eu possa entender, receber e aplicar a tua palavra na minha vida, em nome de Jesus. A segunda coisa que essas pessoas que são terra de beira de caminho sofrem é de falta de conversão. Muitas vezes nós queremos que a pessoa dê frutos, que a pessoa permaneça numa célula, numa rede, na igreja, mas ela é beira de caminho e ela ainda não se converteu. 1 Coríntios 2,14 diz que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Por isso que muitas vezes parece que a gente fica dando murro em ponta de faca. A gente ministra tantas vezes na vida da mesma pessoa e ela não entende. Ela não entende porque ela ainda não tem o Espírito Santo. Ela não se converteu, então não pula a etapa. Não queira que ela mude de vida antes de ela entender quem Deus é e aceitar Jesus verdadeiramente. E eu creio que nessa noite há pessoas aqui que conhecem Deus, que estão nesse caminho há muito tempo, mas ainda não se converteram verdadeiramente. E por isso não conseguem se comprometer com as coisas de Deus, porque nem convertidas são. E as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as coisas que vêm do Espírito, por isso questionam todas as palavras que vêm do Espírito e lhes são loucura e não são capazes de entendê-la porque elas são discernidas espiritualmente. Deu para você entender? Que há pessoas que não adianta você fazer com que elas engulam a seco o Evangelho. Elas precisam se converter primeiro, porque as coisas espirituais só são discernidas para quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo vai ouvir uma parábola e não vai entender. Vai ver e não vai enxergar. E eu te pergunto, será que você está nesse nível? Será que você é essa terra de beira de caminho? Essas pessoas também, elas faltam, não têm interesse pela leitura da palavra, elas não conhecem mais de Deus. E aí o que acontece que a parábola diz? Que a presença de espíritos malignos vem e roubam a palavra. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não quer que as aves roubem a semente, a palavra que você está ouvindo nessa noite, você precisa
repreender toda a presença de espírito maligno, de aves de rapina, que vem e roubam a palavra de Deus do seu coração. Para que você mude o solo, para que você mude de vida. Amém? A segundo tipo de terra ou de pessoas, está aí no versículo 6, que diz que parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. O segundo tipo de pessoa que essa parábola descreve são as pessoas que são pedregosas, terrenos pedregosos. E há dois problemas com esse tipo de pessoa. Veja se você faz parte desse tipo de terra. Essas pessoas, elas têm falta de profundidade e elas não suportam tribulações. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem raízes profundas? Você suporta tribulação? As pessoas que são terra pedregosa, é difícil falar essa palavra, elas não têm profundidade na sua raiz. Elas recebem a palavra com alegria, mas elas deixam a palavra na superfície. Elas colocam limites para Deus. Sabe aquelas pessoas que falam para você, pastor, eu até quero seguir ao Senhor Jesus, mas deixa eu ficar na minha. Eu não quero dar célula, eu não quero nem ser o co-líder, eu não quero ser o Timóteo, eu não quero nem acompanhar ninguém. Deixa eu ficar na minha. Eu quero continuar aqui na superfície. Eu não quero nenhum tipo de comprometimento mais profundo. Eu não quero profundidade. São pessoas que colocam limites para Deus. Deus pode vir na minha vida até aqui. Nas minhas finanças, quem cuida sou eu. Nos meus sentimentos e na escolha de quem eu quero me relacionar, quem cuida sou eu. Deixe que eu escolho. Deixe que eu cuide dessa área da minha vida. São pessoas que colocam limites para o agir de Deus. São terra pedregosas. São pessoas também que não suportam tribulações. E João 16:33 diz, eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz a nós, não tenha medo de tribulações, não tenha medo de problemas, não tenha medo de escassez, não tenha medo de passar por crises. Eu estou contigo e eu te dou a minha paz. Você precisa passar por tribulações, porque a vida com Deus não é uma vida fácil. Uma vida cristã não é uma vida fácil, é uma vida de grandes tribulações. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Amém? Amém. Uma pessoa que recebe essa palavra e aplica na sua vida não é terra pedregosa. Mas uma pessoa que acha que uma vida cristã é só bênção, é só alegria, é só festa, não consegue passar por essa fase, não consegue mudar de terra, de terreno. É superficial demais, é limitado demais, não suporta tribulações. Nós precisamos lutar pela palavra e pela semente que nós recebemos. E não podemos permitir que nada nos desanime. Então vire para o jovem que está ao seu lado e diga, seja animado, motivado e cheio do Espírito Santo. Não deixe que as tribulações te façam desistir. As tribulações, elas vêm para o nosso crescimento. E há uma palavra na Bíblia que diz que nós precisamos nos alegrar na tribulação, porque ela produz em nós perseverança e tantas outras coisas mais. Tribulação é bênção. Diga, tribulação é bênção. Então diga, Deus, obrigado pelas minhas tribulações. Porque elas vão gerar em mim um caráter aprovado, perseverança. E ela vai me amadurecer. Essas tribulações vão fazer de mim um homem e uma mulher melhor. Amém? Amém. Essas pessoas que fazem parte desse tipo de terra, elas não conseguem orar. Aliás, elas não oram. E quando vêm as aflições,
elas não conseguem vencer as suas guerras. Elas não meditam na palavra, elas não têm comunhão com os irmãos, elas não investem no estudo e no conhecimento da palavra de Deus. E por isso, são terra pedregosa. O terceiro tipo de pessoa e de terra está aí no versículo 7. É a terra cheia de espinhos. Você está recebendo essa palavra? Porque o semeador, o Senhor, está aqui andando no nosso meio, semeando a palavra, jogando sementes. Que você receba cada uma dessas sementes. O verso 7 fala: outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Nesse caso, você vê que a semente até começou a crescer. Ela até nasceu. E ela teve um certo crescimento. Essa pessoa que faz parte da terra cheia de espinhos, ela conseguiu ir além do que as outras duas anteriores. Porém, chega uma hora em que ela é sufocada pelos espinhos, que são identificados aqui pelos cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas. Há pessoas que recebem a palavra, permanecem por um tempo firmes no reino de Deus. A semente começa a crescer, começa a criar corpo, ter um nível de raiz. Mas chega uma hora que os espinhos, que as preocupações dessa vida e o apego às riquezas sufocam a semente. E não conseguem dar andamento à sua vida cristã. A terra cheia de espinhos, você me perdoe dizer, mas eu acho que a maioria das pessoas que aqui estão são terras cheias de espinho. A grande maioria, na minha opinião, são terras cheias de espinhos. Essas pessoas, elas sofrem por alguns problemas. A Bíblia diz que elas se preocupam com os cuidados do mundo. Tiago 4,4 diz: a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus. São pessoas que amam a igreja, mas também amam o mundo. São pessoas que estão aqui todas as semanas, mas gostam de estar no mundo, gostam das amizades do mundo. E a Bíblia diz, em Tiago 4,4, que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. E se você se lembrar, nesse momento, de Apocalipse, capítulo 8. Espera aí só um minutinho para não te passar uma referência errada. Mas quando Deus começa ali em Apocalipse falar sobre as igrejas, Apocalipse 3, quando chega na igreja, a carta à igreja de Laodiceia, ele diz: eu conheço as suas obras, eu sei que você não é frio e nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim você é morno, não é frio e nem quente, e eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Eu dou-te um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Entrarei, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu volto a dizer, para mim, a maioria das pessoas que hoje se dizem cristãs são pessoas que fazem parte do tipo de terra sufocada por espinhos. Amam a Deus, têm um nível de comprometimento com Deus,
mas também gostam do mundo. Ou em algum momento da sua vida vão voltar a gostar do mundo, a ter amizades com o mundo, a ter saudades do mundo, ou a começar a se dedicar às riquezas desse mundo. Pastor, eu preciso trabalhar. Pastor, eu preciso estudar. Eu queria que você me entendesse, mas hoje eu não vou. E amanhã também eu não vou. Porque é uma fase da minha vida. São pessoas que estão deixando espinhos crescerem e estão sufocando a semente. E eu estou aqui para que você ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo de Deus nessa noite. Você está deixando espinhos crescerem e daqui a pouco eles vão sufocar a semente e a semente vai morrer. Se você não mudar. Romanos 12:2 diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mudem a sua mente, se comprometam com o reino, se comprometam dando bem com a vida. E não deixem espinhos crescerem e sufocarem a semente que você tem recebido. 1 João 2,15 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, me dói dizer, mas o amor do Pai não está em você. Talvez nem convertido você seja. Se você ama mais os happy hours, se você ama mais as coisas desse mundo, as músicas desse mundo, as roupas desse mundo, o palavreado desse mundo, o jeito desse mundo, o que esse mundo gosta de fazer, o amor de Deus não está em você. Não está em você. Não se engane. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque Deus repreende aquele que Ele ama. E eis que Ele está à porta. E em breve, muito em breve, Ele virá nos buscar. A carta de Laodiceia é a última carta às igrejas. E eu creio que é o tempo em que nós estamos vivendo hoje. Estamos às portas da volta de Jesus. E o que você tem preparado para quem será? Você vai deixar os espinhos sufocarem a semente que você já recebeu e que já foi semeada na tua vida? Quando nós nos convertemos a Cristo, nós fomos chamados para ter uma nova vida. A velha vida do mundo não serve mais. O pastor voltou agora dos Estados Unidos e ele falou: Sal, o que você quer que eu leve para você? Eu não vou ter tempo, porque está numa correria, eu vou ter um dia de folga. E nesse dia de folga dele, ele ficou doente. Ele e o pastor Sandro. E metade do dia eles passaram no hotel. Porque não conseguiam sair do hotel. Com febre. Eu falei: não se preocupe com nada não. Ele: mas eu queria te levar algo. Eu falei: então traz um vestido para mim. Ele: pô, vestido, você tem tantos? Eu falei: o problema é que eles não estão me servindo. Eu engordei um pouquinho e não fecho os vestidos. Calça ainda dá para disfarçar, porque tem lycra. Mas vestido não vai. Todo domingo tem que estar lá no altar. Traz para mim, se você conseguir passar na porta do céu chamado Ross. Ele: mas você acha que eu vou conseguir comprar, Samara? Eu falei: compra, eu vou te dar um número. É dessa marca e nesse número. Que é um número maior do que eu sempre compro. E eu preparando essa palavra, eu pude lembrar, é assim que tem que acontecer na nossa vida. Quando você se converte, as roupas velhas não te servem mais. Você tem que colocar novo, porque aquela não tem mais o teu padrão, não tem mais a tua medida, não fecha, não encaixa, não combina. Se você se converteu de verdade, você tem que mudar teu guarda-roupa espiritual. Não estou falando somente de roupas físicas, mas do seu guarda-roupa espiritual. Tudo na sua vida não cabe mais, não combina mais. E se você continuar amando o mundo, os espinhos vão
acabar sufocando a semente que o Senhor semeou na sua vida. E outro problema que esse tipo de terra enfrenta é a fascinação pelas riquezas. Grande parte das pessoas que acabam se esfriando na fé e se desviam são por dois motivos. Um por causa de homem e mulher, por causa de relacionamento. Eu acho que é o número 1 do ranking. É crente, é fiel até aparecer alguém. E aí a fidelidade dele é provada. E ele deixa que esse espinho sufoque a palavra, porque ele amou mais as coisas do mundo do que a Deus. Você conhece alguém que aconteceu isso, que se desviou por causa de um relacionamento. E a segunda coisa é por conta das riquezas desse mundo. Eu estava conversando com o André semana passada, e ele disse, pastora, tem gente que não pode prosperar. Que Deus não pode prosperar. Eu, por que, André? Ele falou assim, porque tem pessoas que se Deus der oportunidade de entrar para uma faculdade, se desvia, tem que morrer burro. Tem gente que se Deus der um carro, enquanto está vindo de ônibus é fiel, mas se Deus der o carro, vai se fascinar com as riquezas desse mundo e não mais vai vir para a igreja, porque agora ele tem como levar os amigos. Porque quem não tem carro não tem tanto amigo, só amigo de Deus mesmo. Agora, se você tem carro, se você tem gasolina, pode ver, quando você andava a pé, você estava crente. Comprou um carro, chove, amigo do mundo. E aí se fascina com as riquezas desse mundo. Tem gente que não pode prosperar, porque se prosperar, se desvia. Não pode entrar numa faculdade que se desvia. Não pode, se Deus te der uma casa de praia, você não vem mais um fim de semana na igreja. Porque eu tenho que fazer uma faxina lá, sabe, pastora? Faxina, seu sem vergonha. Você vai voltar com marquinha de biquíni. Tem pessoas que se fascinam pelas riquezas desse mundo. E nós não podemos permitir que essas coisas que são espinhos nos sufoquem e matem a semente. Mas eu quero, antes de entrar na última, eu quero ler com você Provérbios 10:22, que diz: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor nenhuma. Você é fiel, Deus pode te prosperar, porque você não vai ter nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tentação. Você vai poder ter as riquezas e você vai receber essas riquezas e continuar sendo fiel ao Senhor todos os dias da sua vida. Que bom que tem alguns aqui que podem receber. E Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não coloque nada, nem riquezas desse mundo, nem as coisas desse mundo no lugar de Deus. Em primeiro lugar é o reino de Deus. E todas as outras coisas Deus te dá de presente sem você correr atrás. Você crê nisso? Então dê um aplauso a Ele. E o último terra, a última terra, são os terra boa. Diga, meu irmão, você tem que ser terra boa. São os terra boa. O versículo 8 diz o seguinte: conheço as tuas obras. Opa, estou lendo. Versículo 8 diz: outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Esses são os crentes, os filhos de Deus, terra boa. Jesus termina falando da semente que ele lança nessa terra, nesses irmãos que são terra boa. Essas sementes, elas crescem, elas fincam raízes e produzem abundantes frutos. Assim deve ser a minha vida, assim deve ser a sua vida. Porque quando nós recebemos a palavra de Deus, nós precisamos dar à palavra de Deus espaço. Nós precisamos dar à palavra de Deus atenção. Nós precisamos dar à palavra de Deus profundidade. E aí os resultados aparecem e nós nos tornamos referência para outras pessoas. Nós nos tornamos referência quando nós damos espaço, lugar, a palavra de Deus na nossa vida. Quando nós somos capazes de passar por tribulação, quando a gente não se dá e não se fascina com as coisas desse mundo, quando a gente se compromete com o bacon, com a vida na obra do Senhor, aí nós podemos ser considerados terra boa.
E nós, tudo que for semeado na nossa vida, vai frutificar pelo menos 100 vezes mais. O meu alerta para você nessa noite é esse. Não tenha tanta certeza de que o seu coração é um solo fértil. Não seja tolo ao ponto de achar que o seu coração é uma terra fértil. Se enganando. Se hoje Deus trouxe um alerta para você, e talvez você esteja no nível de terra pedregosa, ou terra cheia de espinho, ou beira de caminho. Eu acredito nisso. Eu acredito que nós podemos sim mudar a terra que nós somos. E nós não podemos dar atenção a nada. Colocar nada no lugar de Deus. Nenhuma prioridade pode estar no lugar de Deus, porque nós somos terra boa. Nós precisamos ser terra boa. E aí, eu pensei numa ilustração para você entender o que você precisa fazer para ser terra boa. E eu pensei nisso, quando você se converte, você ganha de presente um baú. Sabe aquele baú de navio de pirata? De tesouro? Imagina um baú daquele. Quando você se converte, é como se você recebesse um baú desse. E toda palavra que você recebe é um tesouro. Cada palavra que você ouve é uma semente. É um tesouro. É uma pérola. É uma barra de ouro. É algo precioso. E alguém que é terra boa pega todas essas palavras, todos esses tesouros e começa a guardar nesse baú. Você vai conseguir ser terra fértil se você valorizar a palavra, a semente, e colocar essa semente em prática, essa palavra em prática. E assim armazenando tesouros espirituais. E você vai conseguir suportar todas as suas tribulações. Porque a palavra de Deus tem um lugar muito especial na sua vida. Ela é aplicada. Ela não é esquecida nem roubada. Será que o seu relacionamento com Deus mudou realmente a sua maneira de viver? Será que depois que você conheceu a Jesus, você mudou de vida realmente? Você está satisfeito em ser essa pessoa espiritualmente correta que você se tornou? Porque há pessoas politicamente corretas e outras espiritualmente corretas. Só porque você não adultera, só porque você não rouba, só porque você não fornica, você se acha espiritualmente correto. Você está feliz com a vida espiritual que você tem tido? Você se considera terra boa? Verdadeiramente? Comprometido com as coisas de Deus? Você sabe como você vai avaliar e ter a certeza de que você faz parte desse grupo de pessoas considerado terra boa? Quando você viver Filipenses 3:10. É o teste para você ter certeza se você é terra boa. Filipenses 3:10 é quando você pode dizer o que Paulo disse. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. E poderia parar aí o versículo. Mas Paulo continua. E a participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Você é terra boa quando você pode dizer, eu quero conhecer Cristo. Pastor, eu quero conhecer Cristo verdadeiramente. Eu quero participar da ressurreição de Cristo. Porque há uma voz, há uma autoridade, há um poder extraordinário. Há um Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E eu quero participar dessa ressurreição de Cristo. Eu sei que Deus também pode ressuscitar tudo que está morto dentro de mim. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero me comprometer com Ele. E
eu quero participar dos seus sofrimentos. Nenhuma tribulação, nada que pode gerar em mim qualquer tipo e nível de sofrimento vai ser pesado demais para mim. Eu quero fazer parte dos sofrimentos de Cristo. Eu quero conhecê-lo, participar da sua ressurreição e dos seus sofrimentos. E eu quero me tornar como ele na sua morte. Como o Coates pregou aqui, uma oferta de adoração, honra e vida. Agora talvez você entenda porque eu disse que eu acho que a maioria que aqui está é uma terra sufocada de espinhos. Você seria capaz de morrer por Cristo? Participar do sofrimento dele, se tornando como ele na sua morte? Você quer conhecer Cristo verdadeiramente, se comprometendo, dando a tua vida a ele? Não superficialmente, não colocando limites, não continuando a amar esse mundo, não ainda cabendo nas roupas mundanas e espirituais que você tinha no passado. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser terra boa. Eu quero convidar você nessa noite a mudar o solo da sua vida. Você que tem recebido somente da palavra num culto como esse. Há muitos que aqui estão que passam a semana sem pegar a sua Bíblia. Que são alimentados somente de palavras que saem do altar ou do que ouvem na internet. A semente não vai ter raízes profundas. Essa é a noite de você se comprometer com a tua vida, com tudo que você tem. Ou em pouco tempo o diabo vai vir roubar essa semente, talvez ainda nessa noite. Se você for uma terra de caminho, beira de caminho, ainda nessa noite, você vai ser visitado e não vai nem perceber por uma ave de rapina demoníaca que vai roubar a palavra que você ouviu. E se amanhã alguém perguntar para você o que foi pregado na tua igreja nesse fim de semana, a tua resposta é: o que era mesmo? Já foi. A ave já levou. Talvez essa semana você passe por alguma tribulação. Talvez essa semana você tenha vontade de fazer algo que você fazia no passado. Mude a terra. Mude de vida. Porque o semeador está aqui semeando essa palavra. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Senhor. Que nenhum espinho, que nenhuma pedra, que nenhuma ave roube a palavra, mas abra o baú, coloque o tesouro que você recebeu nessa noite e se apegue aplicando na sua vida o que Deus tem para você. Eu quero terminar essa palavra lendo novamente com você Apocalipse 3. Deixe de ser morno, por favor. Deixe de ser morno, para que quando Jesus voltar e Ele está às portas, você não diga: eu estive lá tantos fins de semana, tantos anos, ouvi tanta palavra, recebi tanta semente, mas estou perdido. Essas são as palavras do amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu estou rico,
rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Nessa noite o Senhor, Ele te diz: eu te dou esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor, aquele que é terra boa, aquele que guarda a minha palavra e as pratica, aqueles que ouvem e obedecem, ao vencedor eu darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci. Vocês vencerão. É as mesmas palavras de Jesus: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono, eu te darei o direito de assentar-se comigo também. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu queria que todos fechassem seus olhos. Mude a terra. Pobre, cego e nu. Será que é assim que Deus te vê? Pobre, cego e nu. Se acha que é rico, acha que não precisa de nada. Compre de mim colírio, compre de mim vestes novas nessa noite. Eu quero transformar você em terra boa. Eu quero transformar você em terra boa. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa de mudança de vida, talvez essa palavra tenha sido justamente para você, que está morno, não é frio nem quente. Se você precisa ser terra boa a partir de hoje, se você precisa ter a certeza de que o que o Senhor diz a você, você está ouvindo e aplicando. Você que tem ouvido, ouça a voz do Espírito. Você que precisa de mudança. Você que quer se comprometer não com ovo, mas com bacon. Você que quer sofrer os mesmos sofrimentos de Cristo. Que você que quer conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, e também participar dos seus sofrimentos, tornando-se como Ele em sua morte. É para você essa palavra. É esse nível de comprometimento, sem medo do que você vai precisar abrir mão, sem medo das roupas velhas que não vão mais te servir. Mas eu quero ser uma terra boa. Eu queria que você saísse do seu lugar e se ajoelhasse aqui no altar. Se você quer ter sua vida transformada nessa noite, você que quer comprar o colírio, as vestes santas, você que quer se comprometer verdadeiramente com o Senhor, deixa Deus reconhecer que hoje os seus ouvidos ouviram a voz do Espírito. Ouviram a voz do Espírito. Eu quero ser terra boa, Deus. Eu reconheço que os espinhos têm me sufocado. Eu sei que a semente até cresceu. Eu sei que eu estou aqui há anos, Deus. Mas eu não tenho comprometimento com o Senhor e os espinhos estão me sufocando e eu vou morrer. Eu vou morrer se eu continuar assim. Eu preciso dar minha vida nas tuas mãos. Eu preciso me comprometer verdadeiramente contigo.
da minha vida. Eu quero ser terra boa. Eu quero ser terra boa. Por favor, Deus. Eu quero te dar alegria.